Meus amados irmãos, minhas irmãs, como já me referi, celebramos ou comemoramos o Dia dos Pais, como também o início da Semana da Família. É a vocação da família. Por isso, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, ela vem ao encontro da família. E ela vem para ajudar a descobrir e a viver os verdadeiros valores cristãos. No seio da família, como também na responsabilidade do chefe, ou seja, a missão de pai. Pela liturgia de hoje, podemos dizer que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o mundo. E nós não podemos ter medo de vivenciar o segmento cristão. E cada um de nós é convidado a deixar a vivência, quem sabe, muito pessoal, mas convidados para em comunidade podermos anunciar o evento do Criador. Por isso somos convidados a abandonar o comodismo e a vivenciar o anúncio da mensagem evangélica, que é sempre atual, questionadora. E mais antes do que tudo isso, parte de uma mudança radical de vida da própria pessoa. Por isso, a partir da liturgia de hoje, todos nós somos chamados, convidados a enxergar Deus nas coisas pequenas e simples. Enxergar Deus nas coisas pequenas, com simplicidade, com humildade. Apesar de toda a violência humana, Deus está naquilo que significa paz. Deus está naquilo que significa amor. Porque Deus, Ele se revela. Veja, a primeira leitura, ela nos falava que ela fala de tempestades, de trovões, de ventos, mas continua dizendo que Deus não estava nem no terremoto, nem no vento. Mas vejam só o que significa isso para nós hoje. São os tormentos, são as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. E onde é que vamos encontrar Deus? Como diz a leitura, a primeira leitura, dentro da brisa mansa. E aqui nós temos também na primeira leitura o profeta Elias. E o profeta Elias, após tantas perturbações, perseguições, quem sabe até difamações, ele vai até o Monte Horebe, a convite de Deus. Para quê? Para fazer o que lá? Para parar, para redescobrir, para encontrar esse Deus e ao mesmo tempo firmar uma nova aliança com Ele. Assim como Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai, no Horebe, da mesma forma Deus se revela a Elias no mesmo lugar. E dessas revelações, tanto a Moisés como a Elias, resulta para um como também para o outro o compromisso da aliança. E ao mesmo tempo, depois de receber a revelação de Deus, Moisés torna-se instrumento
através do qual Deus propõe uma nova aliança. E o profeta Elias, após receber também a revelação de Deus, ele torna-se o instrumento a qual Deus realça a nova aliança, realçada na ruptura, devido à infidelidade do povo. Quero dizer que Moisés, no Monte Horebe, onde Deus se revela para ele, justamente foi para a apresentação dos 10 mandamentos. Então, aquele que recebe a revelação de Deus, ele tem que se tornar um instrumento do anúncio, o instrumento da boa nova. E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da infidelidade do povo, mais adiante no Evangelho, Jesus vai dizer: não tenhais medo, sou eu aquele que caminha contigo. Então, é justamente a experiência do profeta Elias é uma representação de fé neste mundo moderno. Um mundo que deixa de viver o sacramento, mas ele quer fazer o seu projeto de vida. Ele quer fazer da vida uma exploração, quem sabe muitas vezes sem um limite do projeto de Deus, justamente para somente satisfazer o seu prazer material. E vejo entre os pobres, entre os marginalizados, entre os maltratados, Deus se faz, por isso eu disse há pouco, Deus se revela em pequenas coisas. E Deus se revela também nos pequenos, nos humildes, nos maltratados. E ao mesmo tempo, Ele conta também, como nós somos profetas, Ele conta também com o nosso auxílio, com a nossa missão. E dizer o que é fazer uma missão? É ir ao encontro daquele que está afastado. Quem sabe aqui Elias também recebe esta missão, é ir resgatar o povo de Israel, aqueles que ainda não descobriram ou redescobriram o rosto misericordioso de Deus. Por isso o Papa Francisco insiste tanto em dizer a igreja em saída. Portanto, amados irmãos, minhas irmãs, o que Deus quer restaurar e dar vida para nós. Restaurar por quê? E dar vida porque muitas vezes nós desanimados, nós somos oprimidos, nós somos perseguidos. E a partir do profeta Elias, ele quer dizer para nós também: coragem, eu te envio em missão. Então, descobrir a presença de Deus na simplicidade e no pequeno é uma forma que cada cristão deve viver. E que nós devemos fazer isso a cada dia, a cada momento. Não tenhamos medo e não deixemos que a dúvida possa coroar essa presença de Deus em nós. Encontrar Deus, quem sabe nem é fácil diariamente. E muitas vezes nós nos perguntamos: onde Deus está? Como é que é Deus? Onde podemos encontrá-lo? Não é no barulho, não é na agitação, mas sim é no silêncio, é na simplicidade, é nas pequenas coisas. Por isso, caríssimos irmãos, nós precisamos sair das covas da nossa segurança e dos nossos temores. E quem sabe, termos que empreender como o profeta Elias, empreender uma peregrinação. Uma peregrinação para Elias, ela foi longa e não foi fácil. E para nós também, muitas vezes, como cristãos que queremos assumir, que queremos viver na fidelidade,
essa nossa peregrinação também se torna longa e, ao mesmo tempo, muito difíceis nos nossos dias atuais. Não tenhamos medo e não deixemos-nos invadir pelo desânimo, pois podemos contar com a presença do Senhor na nossa vida diária. Precisamos desta peregrinação, mas não apenas ir de lá para cá, pois Deus ele é acessível onde nós estivermos. Quero dizer, não é um dia estarmos aqui, outro dia lá, e encontrar Deus onde achamos que é melhor. Vejam, Deus se faz presente em cada um de nós. E vejam, no mundo de hoje, o mundo oferece tantas oportunidades para nós, onde essas oportunidades propõem para nós e seduzem o povo a se afastar de seus compromissos. E a partir do profeta, nós somos chamados a renovar esta aliança com Ele. Somos convidados a escutar a voz de Deus que ecoa no coração de cada um de nós, de cada membro da comunidade. Nós somos chamados a aceitar e testemunhar a Deus, testemunhar todos os seus projetos no meio do mundo. Quem é Deus? Como é Deus? Aí viria essa pergunta também: é possível provar a existência de Deus? Estas e outras perguntas, quem sabe fizemos já para nós. Certamente a nós próprios ou a alguém. Todos nós somos pessoas a quem Deus inquieta, a quem Deus chama, a quem Deus projeta para o melhor, para um futuro. Por isso, muitas vezes, nós precisamos também interrogar a nós mesmos sobre a presença e a vivência desse Deus na nossa vida. E a partir do silêncio tentar redescobrir o seu rosto. Se nós confiarmos somente nos nossos sentidos, nesses sentidos Deus, Ele não existe. Se nós confiarmos somente nos nossos sentidos, nos nossos projetos, com certeza nós não iremos vê-lo com os nossos olhos, nem iremos sentir o seu cheiro, ou nem poderemos tocá-lo em suas mãos. Vejam só, nenhum instrumento científico, nenhum microscópio eletrônico, nenhum radar espacial detectou qualquer sinal da presença de Deus. O que detecta a presença de Deus é o nosso coração, é o nosso compromisso, é a nossa vida do dia a dia. Então a primeira leitura de hoje, ela nos convida a sermos interessados em Deus, a descobri-lo no silêncio, na simplicidade e na intimidade. Por isso precisamos, amados irmãos, quem sabe, calar o ruído excessivo. Quem sabe precisamos moderar as nossas atividades desenfreadas. Precisamos encontrar tempo e disponibilidade para consultar o nosso coração. Precisamos de tempo para interrogar a palavra de Deus, para poder perceber a sua presença e a indicação dos sinais. E esses sinais de Deus, quase sempre discretos, à nossa frente, que é a nossa história do dia a dia. Onde é que nós encontramos Deus? Não é só na igreja, não é só na leitura da palavra de Deus, mas vamos descobrir esse rosto de Deus, quem sabe naquela pessoa doente, naquele idoso, naquele pobre, naquele abandonado. Vamos descobrir esse rosto de Deus nos acontecimentos do dia a dia. E o Evangelho de hoje, que bela catequese que nós temos,
que Mateus, o evangelista, traz para nós. É justamente a catequese da caminhada da comunidade de Jesus. E essa comunidade de Jesus ela é enviada a outra margem para convidar todos os homens para o banquete do reino, para oferecer-lhe o caminho com que Deus mata a fome de vida e de felicidade dos seus filhos. A caminhada dos discípulos é o seu testemunho do banquete do reino. É um caminho árduo, é um caminho difícil, mas é um caminho gratificante. O barco que o Evangelho fala de nós é a comunidade cristã, e na qual nós pertencemos. E o que Jesus diz? O Evangelho nos diz que lá pelas tantas, esse barco estava agitado pelo vento. Quem de nós, amados irmãos, como pessoa, como família, como pai, como mãe, nunca enfrentou as tempestades, os ventos da vida, ou seja, as dificuldades? Muitas vezes somos batidos pela hostilidade daqueles adversários do reino, ou por aqueles que se recusam a acolher o projeto de Jesus. Todos os dias o mundo nos mostra com um sorriso irônico que os valores que nós acreditamos ou que nós procuramos já estão ultrapassados. Todos os dias o mundo insiste em provar para nós, e às vezes com agressividade, que só seremos competitivos e vencedores quando usarmos as armas da arrogância, do poder, do orgulho, da prepotência, da ganância. O mundo para nós não olha mais aquele coração generoso, coração bom. E muitas vezes nós entramos também nessa barca que se torna tão difícil, ou seja, é adversária do projeto de Jesus. Por isso, Jesus diz para os discípulos para viverem de forma corajosa, de forma dinâmica do reino, onde os discípulos devem estar conscientes da presença de Deus, esse Deus que é o Senhor da vida, que é o Senhor da história, onde as forças do mal nunca conseguirão vencer, nem domesticar quem tem fé. Ele consegue vencer, e ele consegue atravessar todas essas dificuldades da vida. E ele disse aos discípulos que quantas vezes desanimados e assustados face às dificuldades, às perseguições, próprio Jesus vai dizer: tende confiança, sou eu, não temais. Quando os discípulos achavam que era um fantasma, quem sabe quantos fantasmas nós encontramos no nosso dia a dia? Quantos fantasmas atingem o nosso coração? E nós quantos medos nós temos no nosso dia a dia? Temos medo da morte, temos medo do assalto, temos medo da violência. Mas para tanto precisamos aquilo que Jesus diz: tende confiança, sou eu, não temais. E os discípulos sabem disso. Por isso não podem deixar que qualquer razão possa os afundar no desespero ou na desilusão. Quando a fé vacila, os discípulos sabem que a mão de Jesus está lá. Quando nós vacilamos na fé, podemos ter certeza que a mão de Jesus está estendida. E quando Pedro sentiu que estava afundando,
que Jesus fez? Estendeu a mão e disse, vem. Que isso seja para nós também, amados irmãos. Quando muitas vezes desanimados, ou até desacreditados, vamos sentir esta mão que Jesus diz, vem. Vem, eu te asseguro, eu te protejo, eu te amparo. E se nós sentirmos esta mão estendida de Jesus, irmos ao seu encontro, nada poderá nos abalar, nada poderá nos afundar, porque é um Jesus vivo e ressuscitado que está diante de nós. E quem tem essa mão de Jesus ao seu lado, nunca será vencido e nunca será derrotado. Jesus nos convida a mantermos esse diálogo íntimo com o Pai. Assim como Jesus passou a noite em oração. E é nesse diálogo que os discípulos irão conhecer o discernimento para perceber os caminhos de Deus, a força para seguir Jesus, a coragem para enfrentar a hostilidade do mundo. A você, pai, que nesse final de semana, quem sabe quantas vezes você se sente ameaçado de perder a autoridade de pai. Quem sabe quantas vezes você fracassa na sua missão. Mas sinta nesse final de semana essa mão, não a mão do teu filho ou da tua filha te acariciando, mas sinta a mão de Deus, sinta a mão de Jesus dizer, meu filho, coragem, se estás comigo, nada há de tirar a tua missão de pai, a tua autoridade. Por isso possamos seguir a Jesus, tendo a presença dele. Assim como Jesus caminhou sobre o mar, sobre as ondas do mar, ele caminha no tempo, ele caminha no nosso coração, porque nós realmente somos amados por ele. Esse também é o nosso caminho, no qual precisamos permanecer, reaprendendo a cada momento em nossa peregrinação vocacional. Confiança, fé é o que nos salva. Confiança, fé, o seguimento que nos leva à felicidade, que nos dá vida. Por isso peçamos, quem sabe, amados irmãos, nesse final de semana, peçamos que Deus mostre nosso caminho. Quem sabe que possamos nós também ser aquele profeta Elias, onde Deus chama para refazer-se, reconstruir a vida. Quem sabe sejamos aqueles discípulos de Jesus, não o discípulo do medo, mas o discípulo missionário, o discípulo que anuncia a boa nova da salvação. Quem sabe sinta essa mão estendida de Deus. Isso você vai sentir no teu silêncio. Quando Jesus vai sozinho para o monte, ele não quis dizer, vou abandonar os meus discípulos, nem a nós. Mas ele reza por nós. Ele reza para que nós sejamos sempre mais confiantes e ligados a ele. Vejam, a oração nos une ao Pai. A oração nos une ao irmão. A oração nos une com o nosso espírito de sermos a morada de Deus. Que Deus nos ajude a nos libertarmos de toda escravidão. A escravidão do pecado, do egoísmo, da arrogância, da autossuficiência. E tenhamos um coração simples, humilde, porque é lá que Deus se revela.